É espiritual, é emocional, eu devo orientar, buscar que tipo de ajuda? Ajuda de um pastor, de um psicólogo, de um psiquiatra. Essa pessoa deve tomar remédio, ela deve pedir orações na sua comunidade, ela deve fazer atividade física. O que essa pessoa faz para poder trabalhar as suas emoções, se ela estiver com um problema emocional? E é para responder perguntas como essa que eu estou aqui nesse vídeo, pois constantemente eu recebo perguntas como essa. E aí, tem tal pessoa sofrendo de depressão. Essa tal pessoa, ela está vivendo uma situação espiritual ou é só emocional? Tem demônio envolvido nisso ou não? Então, vamos aí a esse vídeo para responder essas questões que são muito, mas muito comuns mesmo. E uma das coisas que devemos levar em consideração é que, por muitos anos e anos e anos e décadas, tudo era espiritual. Qualquer problema de ordem emocional era considerado uma questão espiritual. E a ferramenta que tinha-se na época era a oração. Detalhe, uma excelente ferramenta até hoje. O interessante é que a própria Bíblia diz sobre o ser humano ser corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23 e 24, ele fala para a igreja que eles devem se santificar em tudo, corpo, alma e espírito. Interessante que também, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, a Bíblia diz que Jesus, ele curava os paralíticos, ele expulsava demônios e também os loucos, pessoas que estavam acometidos de problemas aqui na mente. Agora, uma das coisas que devemos levar em consideração é que não são áreas totalmente distintas. Essas áreas, corpo, alma e espírito, estão totalmente interligadas. Uma pessoa que está passando por um problema físico, dificilmente ele mantém-se bem emocionalmente. Assim como uma pessoa que está, de repente, sofrendo um problema espiritual em sua vida, ele vai ficar com as suas emoções em ordem, né? Ou seja, até mesmo o seu físico sente quando as suas emoções e o seu espírito não estão bem. Por isso essas áreas estão interligadas. Sendo assim, a melhor coisa a fazer é cuidar das três áreas. É uma pessoa cuidar bem do seu espírito. Há pesquisas que comprovam o efeito da oração, e o efeito da oração, da prática da oração, são muitos. Como, por exemplo, até mesmo aumentar a imunidade física. Mas também ajuda do ponto de vista emocional. A pessoa se sente acolhida, cuidada, protegida por Deus. Sem falar dos inúmeros milagres que acontecem até hoje. Coisas que médicos, psicólogos, psiquiatras não conseguem explicar muito bem. Pessoas que estavam prestes a ir para uma mesa de cirurgia e foram curadas. Então a oração ela é muito importante, buscar ajuda espiritual, apoio espiritual, cuidar do espírito. Práticas como a leitura da Bíblia, frequentar uma comunidade, uma igreja, ter esse apoio, ter esse acolhimento, receber oração dos irmãos, dos pastores, dos líderes espirituais ali, tudo isso ajuda muito para lidar com questões emocionais. Mas também uma outra coisa extremamente importante é a pessoa cuidar do seu corpo, do seu físico, né? Dessa casa que ela vive, que nós habitamos, né? É nos alimentar adequadamente, é fazermos atividades físicas, é procurarmos relaxar, descansar, dormir bem. Tudo isso contribui para questões emocionais também. A psicologia fala de hábitos, que os hábitos eles são muito poderosos na nossa vida. Pessoas que têm hábitos bons conseguem ter uma qualidade de vida excepcional. E também fala de hábitos mestres. O que são hábitos mestres? São hábitos que, uma vez adquiridos, vão melhorar em outras áreas da vida, como, por exemplo, a atividade física. Se você faz uma atividade física, provavelmente você vai ter mais motivação para se alimentar melhor, vai cuidar mais do seu intelecto, você vai ter uma vida melhor, mais equilibrada. Isso já é comprovado. Hábitos de estudar, hábitos de, inclusive, fazer orações, todos são hábitos mestres porque também contribuem em outras áreas da vida. Ou seja, eu devo cuidar do meu corpo. E por último, não menos importante, eu também devo cuidar das minhas emoções. E para isso, eu tenho que procurar a ajuda certa. Um psicólogo, um terapeuta, pessoas que vão me ajudar a
entender como eu funciono do ponto de vista emocional, ajudar a cuidar da minha mente, dos meus pensamentos, das decisões que eu preciso tomar, dos problemas que eu estou enfrentando, como lidar com eles. De ver essas adversidades de um ponto de vista às vezes diferente. Também em passar por momentos difíceis, de grandes perdas, perda de um ente querido, de uma empresa, perda de um relacionamento que foi cultivado durante anos. Enfim, para tudo isso é importante buscar a ajuda certa, a ajuda correta. E aí, não podemos ter preconceitos sobre isso. Infelizmente, até hoje, ainda, as pessoas associam a psicologia, a psiquiatria com a loucura, quando na verdade são excelentes ferramentas, tanto para a recuperação de alguém, quanto para pessoas que precisam aprender a lidar com as suas emoções, ou seja, todos nós. Agora, existe uma relação entre o espiritual e o emocional? Sim, pode existir uma relação, sim. Em uma ocasião, Jesus repreende Pedro severamente, dizendo assim: arreda-te, Satanás. E por que Jesus repreende Pedro? Porque Pedro se opõe àquilo que era o destino, era a obra que Jesus deveria fazer. Nessa ocasião, Pedro estava possuído? Eu acredito que não. Mas eu acredito que ele estava sendo oprimido. O demônio estava atacando a mente dele. Interessante que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, fala da armadura de Deus, fala do capacete da salvação que protege dos dardos inflamados do maligno. Ou seja, eu acredito muito que espíritos malignos podem interferir na forma de uma pessoa pensar, fazendo com que essa pessoa sofra muito mais, podendo gerar preocupações desnecessárias, medos desnecessários, pensar que ninguém gosta dela e que ela não serve para nada, e até mesmo sugerir a ela que ela acabe com a sua própria vida. A psicologia cognitiva nos diz que aquilo que nós pensamos gera aquilo que nós sentimos e nos leva a ter comportamentos e reações no organismo, reações fisiológicas. Ou seja, aquilo que nós valorizamos na nossa mente vai determinar toda a nossa vida. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos. E por isso também que a nossa forma de pensar pode ser um grande objetivo do inimigo do nosso espírito, o inimigo espiritual, os demônios. Por isso eu devo cuidar muito bem da minha saúde emocional, julgar os pensamentos que me vêm à mente e entender que o que eu penso é uma via pública. E às vezes eu recebo uma série de pensamentos que eu não tenho controle, apenas passam pela minha mente. Mas eu devo julgar. Eu acredito que passou pela mente de Pedro que ele deveria intervir na vida de Jesus para que Jesus não fosse morto. E essa sugestão em sua mente talvez pareceu para ele ser excelente, ser ótimo. Mas no fim ele foi repreendido severamente por Jesus. Então, cuide da sua vida espiritual, leia a Bíblia, faça suas orações, esteja presente numa comunidade, seja cuidado, tenha comunhão, cuide também da sua saúde física, se alimentando bem, fazendo atividades físicas, até porque se você cuidar do seu espírito tão bem e não cuidar da sua saúde física, um dia essa vai bater a porta e talvez você não vá conseguir exercer aquilo que tanto você gostaria, cumprir o propósito que você gostaria. Por último, cuide das suas emoções. Procure ajuda psicológica, apoio psicológico, aprenda a lidar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com as situações que envolvem as suas emoções. E eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem quiser, deixe o seu like e também se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Renove sempre a sua mente.